Bem-vindo ao ChumboCast, seu podcast de tiro de pressão esportivo. Olá, atiradores! Bem-vindos ao episódio dessa semana do ChumboCast, o seu podcast de tiro de pressão. E no episódio de hoje vamos falar até de explosão, hein? Bom dia, amigos. Aqui é Rondon. Vamos participar dessa discussão sobre tiro de pressão. Olá, pessoal. Ivanilda aqui com vocês. Apareci. Então, vamos aí. Vamos no nosso assunto, informação e tiro de pressão. Eu já ia pensar que a Ivanilda não ia falar, e a gente falar de Ivanilda, é você, ela. Hã? Acontece de vez em quando. Mas vamos lá, aqui a gente perde o amigo, mas não perde a piada. Então, gente, vamos lá. Hoje a gente temos aqui 4 assuntos interessantes, assuntos aí que apareceram no cenário do tiro de pressão desde o último episódio aí do ChumboCast, que a gente vai falar um pouquinho sobre eles, vamos comentar um pouquinho sobre esse episódio e trocar algumas informações com vocês, o que é sempre muito útil a gente ter aí informações de qualidade sobre tiro de pressão, porque a informação sem qualidade, informação errada, está de sobra por aí, né? Então a gente tem que tentar, pelo menos, nem que seja um pouquinho, parcialmente, lançar aí informações de qualidade, informações realmente relevantes. Vamos lá, vamos no primeiro assunto de hoje. Pergunta que sempre estão repetindo aí nas lives do canal, sempre estão perguntando por aí, não só no canal, mas em outras fontes de informação aí sobre tiro de pressão. Afinal de contas, Rondon, qual é o melhor calibre para se fazer agrupamento? 4,5? 5,5? 6,35? Olha, Charles, o calibre tem uma importância muito grande realmente nessa equação, mas existem outras variáveis, como, por exemplo, o calibre que se adequa à pessoa. Eu conheço pessoas que fazem maravilhas no calibre 4,5, fazem bons agrupamentos também no calibre 5,5, mas, por exemplo, no 6,35 já não conseguem nada. E conheço o contrário também, pessoas que não se dão bem no 4,5, no 5,5 vai mais ou menos e no 6,5 faz maravilhas. Então, o calibre é importante? É, mas o atirador também é muito importante. Agora, falando de calibre, eu acredito que vai depender muito do que a pessoa tem de orçamento, do que a pessoa está acostumada a atirar. Eu, por exemplo, sou fã do calibre 4,5. Então, para provas, eu prefiro sempre usar o calibre 4,5. Até em longa distância, até 25 metros, eu prefiro 4,5. 5,5 eu já deixo para mais longa distância de 50 em diante. Mas depende do gosto da pessoa. Então, minha resposta final para a tua pergunta é: vai depender do que a pessoa se adequa, vai depender do orçamento que ela tem, porque calibres maiores são mais caros, cada disparo é mais caro do que o outro, e também do tempo que ela tem ou teve para poder se adequar àquele calibre. E você, Ivanildo, você acha que existe algum calibre que seja. Esse calibre aqui é mais adequado para agrupamento do que esses outros? Olha, não é que eu não ache. Eu penso assim, que você acaba se adaptando ao seu material. Então, tem pessoas que às vezes saem super bem no 4,5 porque ele tem a 4,5, então ele vai se dedicar a 4,5. Eu vou dar um exemplo. Eu atiro, a gente tem 5,5 aqui, mas eu atiro com 4,5 e estou me adaptando e evoluindo com ele. Então, tem pessoas que evoluem com aquele que tem. Fabiano atira muito bem na 4,5, mas atira maravilhoso no 5,5. Então, assim, é o que a pessoa tem, como o Rondon acabou de falar. E a sua condição permite ter. Então, o calibre ele é importante? Sim, ele é muito importante, mas no calibre sozinho não vai fazer o resultado. Então, você pode estar com a melhor carabina, tunada, toda preparadinha, mas se você não tiver o seu tempo de dedicação para poder chegar no resultado, não vai adiantar nada.
Então, a pessoa também tem que se trabalhar, não só a carabina. Eu concordo com vocês. Eu acho que realmente não dá para você falar que tem um calibre melhor ou pior para agrupamento. Vai depender de muitas coisas. Vai depender da arma, vai depender do atirador, vai depender de, como é que se diz, de fatores externos. Então, se alguém chegar para você e falar, olha, o calibre X ou Y é o melhor para agrupamento, de forma genérica, para qualquer arma, para qualquer situação, fuja porque a pessoa está falando bobagem. Infelizmente, não existe isso de você falar, olha, esse calibre é o melhor para agrupamento, esse é o melhor para penetração, esse é o melhor para destruição, seja lá o que for, para qualquer situação, para qualquer arma. Gente, isso não existe. Principalmente quando você fala que é para qualquer arma, né? Aí que não existe mesmo. Aí você pode fugir de quem estiver falando isso aí, porque a pessoa está falando bobagem, está falando uma enorme bobagem, tá ok? Vamos lá! Segundo assunto de hoje. Nós vamos falar sobre PCPs. Querer é poder quando se fala em ter PCP? Muita gente pergunta para a gente aí principalmente nas lives, né, o Ivanilda? Pô, eu compro a carabina Springer tal, eu compro essa PCP de entrada. Ah, mas eu compro, eu vendo minhas duas Springer, compro uma PCP, fico só com a PCP, o que que eu faço? Muita gente quer ter a PCP tem vantagens muito claras já, que todo mundo já sabe a respeito das carabinas Springer, só só querer não é poder, né, Ivanilda? Quando o cara compra PCP, tem vários gastos a mais aí. Ele tem que encher essa PCP, provavelmente ele vai gastar mais chumbo, ele tem que ter um apoio, tem que ter uma luneta. Então, como é que você vê essa questão aí da pessoa que quer ter uma PCP e o fato de que ela tem que fazer essas contas para ver se ela vai poder bancar essa PCP? É porque não é barato. O cilindro, por exemplo, a gente não tem bomba, a gente tem cilindro da Rossi, eu não estou lembrando o valor dele, mas ele é praticamente uma carabina de entrada, se for olhar o preço. Não lembro assim de cabeça aqui agora, mas é um valor alto. Então você tem que botar ali na conta o seu orçamento e tudo que você vai precisar. Você tem físico para uma bomba? Vai com a bomba, obviamente. Mas aí vem outros fatores, que a gente sempre fala aí, né? Não é se, é quando vai vazar. Quando vai vazar, vai requerer outros equipamentos para fazer a revisão dela. Então, é uma carabina mais que, eu não digo mais caro, ela requer mais investimentos. É uma palavra menos agressiva. Então, assim, querer, todo mundo quer. Mas talvez iniciar com uma carabina padrão e depois fazer uma caixinha ao lado para você poder adquirir. A nossa compra primeiro veio o cilindro, porque, como se diz, né? Você encher na bomba, na época, me falou, cara, a gente não tem esse físico todo, né? Então, é realmente um custo a mais você manter uma PCP. Agora, a satisfação vale muito a pena. Eu falo que é um investimento que todos deveriam fazer um orçamento, uma caixinha e guardando ali e ter uma PCP, porque a satisfação de tirar com ela distâncias maiores é demais, é ótimo. Rondon, Olha, pessoal, muita gente. Calma, Rondon, desculpa, calma. eu pensei que era a mesma pergunta, desculpa. Calma. Vamos lá. Rondon, muitos atiradores aí acabam até se metendo aí numas enrascadas financeiras aí para ter a PCP, né?
A gente já viu o caso de gente que o cara vai lá, se aperta, gasta mais do que poderia, ou muitas vezes ele compra PCP. Ah, eu vou conseguir usar a bomba manual. Ah, mas eu vou conseguir atirar só com a mira aberta. Aí ele descobre que não é bem assim. E ele se vê numa situação em que ele está com a PCP, mas praticamente ele está impossibilitado de usar. Ele já está, muitas vezes ele compra essa PCP parcelada e aí ele não tem dinheiro para comprar o que mais falta para ela funcionar. É complicado isso, né? Se a gente for pensar bem aí, em termos do atirador acabar se metendo a fazer com isso aí, sem ter um planejamento financeiro, né, o Rondon? Exatamente. E Rondon, peraí. Ô, Schulter, bom dia! Bom dia, cara. Tô tentando Você chegou entrar. cedo para o Chumbocast da semana que vem? Então, bem cedo. Então, A conexão não ajudou muito. vai lá, Rondon. olha, pessoal, como a própria Ivanilda disse aí, o seu orçamento é um fator importantíssimo em relação a você adquirir uma PCP. E levando em consideração também uma máxima aqui do pessoal do tiro de pressão, que primeiro você tem que ter e se experimentar em uma Springer para depois você partir para PCP. Uma Springer é bem mais barata do que a PCP. Hoje em dia nós temos PCPs de entradas aí, um valor de médio das Springers. No entanto, como já foi dito também, além da PCP, você tem outros gastos. Ou uma bomba que você vai se matar ali para encher sua PCP, ou um cilindro scuba que vai te facilitar bastante. Basta você levar no local para recarga e você vai ter aí uma quantidade boa de ar para tirar. Ou também já partir direto para um compressor, que inclusive hoje os mais baratos estão um pouco mais caros do que uma PCP de entrada. Resumo da ópera. Springer, por mais caro que ela seja, vamos dizer que ela seja mais cara do que uma PCP de entrada, né? É apenas a Springer e depois é chumbinho e diversão pura. Já a PCP, não é só o valor da PCP. Mesmo que uma PCP de entrada esteja mais barata do que algumas Springers, você vai ter mais gastos sim. Então, olhe muito bem o seu orçamento, olhe o que você tem no bolso, olhe a condição que você tem de pagar se você for pagar parcelado. Não vá optando por algo que vai te atrapalhar financeiramente, porque senão a diversão vai virar uma dor de cabeça. Então, pense muito bem nesse lado antes de partir direto para uma PCP. E lembre-se, para você se experimentar no tiro de pressão, é importantíssimo você começar numa carabina Springer. E eu digo mais ainda, se você começar com a carabina Springer de mola, você vai evoluir melhor ainda. Tá? Comece de mola, depois pode, dependendo do modelo dela, tornar para Gazhan, você vai evoluir, melhorar. Depois, com toda a experiência que você tem, vamos dizer, sei lá, depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, aí você partiria para uma PCP, que é um nível realmente superior, e nesse período aí você já juntou dinheiro também para poder investir, e você já vai saber também todos os pormenores que você vai ter de cuidado, de gastos e o procedimento que você vai ter para usar sua PCP. E nesse meio também, nesse meio tempo, você vai estar atirando aí em torneios, conhecer outras pessoas que já têm PCP, ver realmente como funciona. Então, um caminho mais pé no chão seria esse. Leonardo, você já decidiu se você vai ficar ou se você vai sair? Cara, não depende de mim. A chuva ontem, cara, fizeram uma calamidade aqui. Aí tá, a internet tá bem Deixa ruim. eu te dar uma dica: se você pagar a internet, melhora. Tá paga, cara. Isso que é pior, cara. Tá paga. É que se eu te contar como que a minha internet foi instalada, Charles, não tinha, o pessoal não conseguiu passar o cabeamento por baixo do fio, por baixo da rua aqui, porque parece que eles mexeram na rua e aí eles destruíram todas as mangueiras, então tá toda a fiação enterrada e ninguém consegue passar ali por baixo. Aí os caras passaram pelo telhado do vizinho. Então o fio tá jogado em cima do telhado do vizinho, cara, da minha internet que vem pra minha casa. Cara, coisa boa, hein? quando chove muito, a minha casa e a do vizinho viram uma calamidade, cara. Não funciona. Não funciona interfone, não funciona internet, não funciona nada.
Vamos lá, então. Vou fazer a pergunta para você. Tá. E olha quem que acabou de chegar aqui meio atrasado para a gravação, nosso amigo Leonardo Schulter. Bom dia, Schulter. Apareceu? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Problemas de tecnologia aqui. A internet não está muito estável por causa da chuva, mas estamos aí, estamos firme e forte, tentando sobreviver com essa internet instável. O importante é vir. Vamos lá. Com certeza. Já chega respondendo aqui. Opa! A gente estava falando aqui, Leonardo, daquele pessoal que a gente sempre encontra aí nos chats das lives, o pessoal manda mensagem para a gente que o cara, ele quer porque quer ter uma PCP, ele quer as vantagens da PCP, só que ele, muitas vezes, ou ele não sabe, ou ele ignora no sentido de não saber, ou muitas vezes ignora no sentido de ignorar mesmo, de fechar os olhos para os custos adicionais dessas PCPs, né? Sim. Seria aí um compressor, ter uma boa luneta, apoio, local para atirar, né? Uhum. O cara muitas vezes fecha os olhos para isso e não, vou comprar assim mesmo, depois a gente vê o que faz, e quando vê, se vê aí com uma PCP sem uma bomba, por exemplo, ele compra bomba manual, não consegue dar conta, não tem como comprar um compressor, mas ele também não tem como comprar uma luneta adequada, ele não tem aonde atirar. Sim. Você acha que só quando se fala em investir numa PCP, só querer é poder? Olha, Charles, eu acho que a PCP é um tipo de arma que ela tem algumas vantagens e muitas desvantagens, tá? Minha opinião. Eu tenho PCP e tenho Spring aos montes aqui, você sabe, eu acho que estou no mesmo time aí de todos vocês, mas eu acredito que a PCP tem desvantagens do tipo de praticidade, quando você vai levar para algum lugar, que você tem que acabar levando aí cilindro para recarregar, ou levar uma bomba, e a bomba, eu costumo brincar que a bomba é uma bomba, porque você não consegue, é muito esforço. Imagina você ter que encher, você gasta lá 20 tirinhos, aí você tem que parar para encher a PCP, que é um esforço grande. O pessoal acha que não, mas é um bom esforço encher. Mesmo as PCPzinhas com cilindros menores já dão um bom trabalho, as grandes, então, eu brincava comigo mesmo. Se eu não comprasse um cilindro Scooby, eu ia abandonar a PCP, cara, naquela fase que eu tava, primeiro momento, com bomba. Mas, enfim, eu acho que o pessoal às vezes superestima a PCP por conta dos aspectos de precisão e se esquece de todos esses detalhes, das dificuldades que ela traz e dos custos adicionais, porque você pode até começar com uma bomba, mas rapidamente você vai cansar da bomba. Assim, 90% das pessoas acontece isso. E aí vai ter que investir ou num cilindro Scuba, ou num compressor, para conseguir dar um pouco mais de facilidade para a PCP. Só que você vai perdendo também mobilidade, é muita traquitana, eu gosto dessa palavra que você usa, Charles, traquitana. É muita traquitana para você levar para cima e para baixo, para poder carregar junto com a carabina, você fica limitado à autonomia da carabina. Então, quando eu vou sair assim para atirar, sem compromisso, sem pensar muito no que eu... Cara, eu levo Spring. Eu prefiro o Spring, eu acho muito mais prático. Além de ser muito mais em conta, você compra uma boa Spring hoje, boa mesmo, pelo preço aí de uma PCP intermediária, né? E essas Springs boas andam quase tão bem quanto uma PCP intermediária na maioria das aplicações. Só que com uma praticidade muito maior e sem todo esse conjunto de custos adicionais que você tem com uma PCP, que você não tem com uma Spring. Então, eu acho que a pessoa tem que ter muita consciência. Eu, por exemplo, não recomendo o PCP como primeira arma para ninguém. Acho que a primeira arma tem que ser um Spring. Entendeu? Minha visão. Beleza. Então, não se meta com PCP se você não está preparado financeiramente para os gastos de uma PCP. Quem avisa, amigo não é verdade? E dá mais. Charles, só mais um toque. Dá mais manutenção também, né? PCP dá mais manutenção que Spring. Vamos lá, próximo assunto. Por que tem fabricantes que ainda investem em chumbos ruins? Essa foi uma pergunta enviada num comentário de um vídeo do canal. Porque, afinal de contas, a gente tem aí... Hoje, eu digo que no Brasil a gente tem uma sorte enorme de ter um fabricante nacional com chumbos de excelente qualidade, que é a Rifle. Hoje a gente tem aí na linha da Rifle, praticamente todos os chumbos que a Rifle fabrica são excelentes, são
muito bons mesmo. E muita gente se pergunta, poxa, se já tem aí, por exemplo, a Rifle que fabrica esses chumbos que são tão bons, por que que tem fabricante aí que ainda fabrica chumbos bem inferiores? E a gente tem vários aí pequenos fabricantes que fazem chumbos aí de qualidade bem rústico, assim, chumbos assim bem ruinzinhos, né? Daí eu pergunto, Ivanilda, por que que ainda tem fabricantes que fabricam esses chumbos baratos, mas de qualidade bem inferior? Olha, é muito complexo, né, de dizer, porque normalmente o que está muito barato tem uma qualidade inferior, todo mundo sabe. E de repente a pessoa ela tem uma única carabina e tem um orçamento curto. Eu vou assim jogar ali por baixo. Ele tem um orçamento curto e ela não quer deixar de atirar, mesmo que o chumbo seja muito ruim, é o que vai caber dentro do orçamento dela. Por mais estranho que seja o que eu vou falar agora, talvez seja importante ter, infelizmente, poderia ser barato com uma qualidade melhor, mas talvez para ter qualidade vai encarecer. Mantendo um preço barato vai continuar, né, favorecendo pessoas que tenham uma carabina, mas que não tenham condições de comprar um chumbo mais caro. Eu prefiro ir por esse lado. Então é tipo essas lojas vamos, né, num grosso modo, lojas de roupa. Tem a loja do povão para atender uma classe social que vai poder manter, sempre ter uma roupa nova dentro do orçamento, e as lojas de grife que a pessoa vai comprar ali. Então, eu diria que estaria mais ou menos assim um pouquinho. Conseguiria atender a pessoa que tem a carabina, que curte o esporte, mas se for só comprar um chumbinho caro, ela vai ter que abandonar. Então, infelizmente, é necessário. É um mal que vem para bem, para não desanimar outras pessoas de atirar. Você concorda com a Ivanilda, Rondon? Olha, concordo e eu responderia essa pergunta da seguinte forma: ainda, ou melhor, existem essas fábricas de chumbinhos simples, baratos, porque tem público. Gente, enquanto tem público, vai ter e cada vez vai ter mais ainda. Olha, experiência própria, com amigos aqui em cidades menores, eu chego lá para eles e eles falam: não, vamos ali comprar chumbinho. Chega na loja, adivinha qual o primeiro chumbinho que eles olham? O mais barato. Eu já vou naqueles que eu sei que são melhores, que têm um desempenho melhor. E lá na hora de atirar, eles ficam: não, me dá do teu chumbinho aí, me dá do teu chumbinho. Então, realmente, o fator economia pesa mais no bolso da maioria das pessoas do que deveria ser. Então, só realmente escolhe chumbinhos com qualidade aquelas pessoas que sabem o valor do resultado que traz um chumbinho de qualidade. Por isso que ainda existem essas fábricas e eu acredito que ainda vai existir por muito tempo. Charles, posso só finalizar aqui Claro. com um depoimento aqui? Meu pai, se ele tivesse que comprar uma lata de chumbinho de 54, R$ 60, ele não iria tirar com a B12 dele. Então, ele compra lá no mercadinho de interior, e vai, não é? Vai na loja, no mercadinho mesmo, essas quitanda, lembrei a palavra quitanda, e compra a latinha de chumbinho dele ali, que é baratinho, e ele compra e ele atira. Me parece que eles usam, ele e os outros peão lá da fazenda que ele faz plantação, e eles uma, duas latinhas a cada 15 dias. Então tem esse público. E é necessário que eles continuam tendo acesso ao chumbinho. É uma carabina, para mim parece que 5 ou 7 homens brincar. Então olha só Eita. que interessante. E eles atiram e levam uma latinha de cerveja e ficam lá no murão da roça atirando, feliz da vida. É isso. Leonardo, você está entre nós? Leonardo? Câmbio, Leonardo? Sim, Charles. Então tá bom. Vamos lá.
Leonardo, o pessoal tem que ter em mente também, né, que não é todo atirador que é sofisticado, né? Que a gente tem vários tipos de atirador. A gente tem aquele atirador super sofisticado, aquele de competição, aquele que você gosta muito de se referir, que é aquele atirador que só usa chumos de primeiríssima qualidade, equipamentos melhores, porque afinal de contas ele busca uma performance superior, né? Mas Uhum. também tem na outra ponta aquele atirador super basicão, né? Com certeza, Charles. Existe uma outra questão também que eu acredito que impacta esse ponto dos chumbinhos mais em conta, que é a própria tecnologia dos fabricantes. Imagine o seguinte: o investimento para você fazer chumbinhos do nível do que a Rifle faz é muito alto. Eles não fazem chumbinhos aleatórios. Até onde eu sei, o processo de desenvolvimento da Rifle envolve desenho, testagem. Então, só o desenho e o teste dos chumbinhos já consome um tempo e um dinheiro absurdo para a empresa. É igual a JSB, eles gastam muito tempo no desenvolvimento dos chumbinhos. E você sabe o custo que existe no desenvolvimento de um produto que não é feito aleatoriamente. E além disso, eles têm um maquinário que é muito sofisticado e muito caro. O que acontece, que eu sinto que houve aqui no Brasil, você tem muitos fabricantes que até tentam melhorar a qualidade. Porque se você for ver, a Rifle tem chumbinhos baratos, cara. A Rifle também tem chumbinhos muito competitivos em termos de preço. E mais competitivos, inclusive, do que muito fabricante que tem uma qualidade muito inferior dela, que eu não vou citar aqui por motivos óbvios. Mas a Rifle saiu na frente, Charles, eu observo. Porque o Brasil tinha uma qualidade muito baixa. Se é dos tempos antigos, você sabe como é que era chumbinho antigamente, não é? Era muito ruim. Não sei, a Ivanildo e o Ronaldo acho que não chegaram a pegar essa época, mas você. Peguei sim. Cara, os chumbinhos nacionais, para ser ruim, eles tinham que melhorar muito. Inclusive os da Rifle. O que eu sinto é que a Rifle, ela saiu na frente, ela saiu mais cedo do que os outros. E ao sair mais cedo do que os outros nesse nível de investimento, ela conseguiu melhorar tanto a qualidade do chumbinho dela com um custo tão controlado, sabe, sem ter uma explosão de custo, porque os melhores chumbinhos da Rifle hoje é quanto? É R$ 60 uma latinha? Se você for ver, não é absurdo, ainda tá bem mais barato que os importados, entendeu? Se você pegar um chumbinho desse, Charles, hoje, pegar um chumbinho de R$ 30, R$ 25 da Rifle, eles são excelentes, excelentes, e os concorrentes não conseguem mais alcançar. Então, acho que o problema aí foi o movimento inicial da Rifle ter sido muito cedo e ela ter sido muito competente nesse movimento. Acabou deixando todo mundo para trás e sem a capacidade de investimento que a Rifle tem hoje, pela quantidade de itens que ela vende, porque a Rifle vende muito bem, e pela dimensão que a Rifle tomou enquanto fabricante. Então, eu acho que a gente tem dois grandes problemas aí. Um é o cara de baixíssimo custo mesmo, é aquele cara que vai pagar R$ 7, R$ 8 no chumbinho. Esse é um mundo à parte, que é o cara que realmente não quer gastar, não está preocupado com performance, usa para um controle de pragas e tal. Para esse cara, qualquer chumbinho meia boca funciona. Agora, tem um universo um pouco acima disso, que são atiradores que já querem um pouco mais, e nesse mundo a Rifle dominou de tal forma que os outros não conseguem acompanhar. Eles lançam chumbinhos do mesmo valor, porque eles não conseguem acompanhar os custos da Rifle também, e com qualidade muito inferior. E aí esses chumbinhos acabam vendendo basicamente onde não, né? Que foi o que aconteceu, porque a Rifle também não consegue atender o mercado como um todo. Então eles estão vivendo da rebarba da Rifle. Ou da falta de conhecimento também, porque eu penso que muita gente não tem noção da diferença de qualidade que existe entre um chumbinho da Rifle e outras marcas hoje nacionais. Eu vejo muita gente, por exemplo, comprando esses slug caseiro e tal. Charles, eu já testei muito desses slug caseiro famoso. Não chegam aos pés do da Rifle, em termos de qualidade do chumbinho. Eu também já testei muito desses chumbinhos mais baratos, não chegam aos pés. Então, assim, eu acho que se a gente levar em consideração esses dois aspectos, nós temos uma grande vantagem competitiva que a Rifle atingiu por sair na frente, e temos esse mundinho aí do chumbinho realmente muito barato, do mundo dos pardal da vida, né? Só para Eita, complementar aqui, eu não vivi, né? Mas eu ouvi. Fabiano reclamava, olha só quem não entende. E eu ficava, caraca, mas ele está acertando, por que que ele está reclamando? Então, quando a pessoa ela não entende, ela fica questionando. Mas se ela tinha custou R$ 32, ele está falando que é ruim, a outra. E você fica pensando, quando você entra
Aí você começa a entender realmente o que a diferença do chumbo faz no resultado da terapia. Então, assim, eu não atirei com alguns que eu ainda quero ver, né, o desastre que são, mas eu presenciei muita reclamação sobre quanto era ruim tal chumbinho, quanto é ruim esse outro chumbinho. E agora eu presencio, né, eu vivo vendo que quando eu tô com chumbinho X, meu resultado ele é um, aí muitas vezes eu pego um outro, o resultado é diferente. Sim. Então, é interessante a pessoa saber e entender. Eu acho que quando ela começa no esporte, ela começa a pesquisar mais e ela vai entender essa diferença quando tem esse objetivo, né? Sim. E Ivanilda, as pessoas não fazem ideia de como eram ruins os da rifle também. Porque assim, há 10, 12 anos atrás, você pegava. Rifle era ruim. Era ruim, cara. Era um chumbo ruim. Não dava, por exemplo, para você sequer sonhar em usar numa prova um chumbo da rifle. É igual as outras marcas nacionais, Chacal. O chumbo da rifle antigamente, você quer saber? Era o mesmo nível do sniper hoje. É isso aí. É isso aí. Cara, era muito ruim, muito ruim. E aí hoje, mesmo a linha Field da Rifle, tem um nível altíssimo, entendeu? E eu me lembro, Charles, não sei se você chegou a pegar isso também, a ver isso dentro dos grupos, mas eu me lembro que tinha fabricante de chumbo que ficava tentando desvalorizar o trabalho da Rifle nesse momento que a Rifle deu esse salto, porque os caras não conseguiam acreditar que um fabricante nacional estava trabalhando com chumbo estampado de alta qualidade, porque a maioria do pessoal trabalhava aqui com chumbo fundido ainda, entendeu? E aí tava essa loucura, o pessoal trabalhando com chumbo fundido, e a Rifle já no mundo da estamparia, já em outro padrão de produção de chumbo, e o pessoal não conseguia nem entender. Eu conversei com alguns donos de fabricantes de chumbo, tive discussões violentas em grupos de WhatsApp, porque os caras duvidavam que tinha gente produzindo chumbo com estamparia. Aí eu tive que mostrar, olha aqui, ó, a HIN produz, JSB produz, e agora a Rifle está produzindo com estamparia. É outro tipo, é outra abordagem, né, de produção que eleva a qualidade lá em cima. Só que tem um custo altíssimo, né? Você fazer o trabalho todo, maquinário, formas para estamparia, é muito mais caro do que ficar fundindo chumbo. Então, e eu lembro que teve muito desse conflito. Você lembra disso, Charles, desse momento? Você lembra? Lembro, ô louco, Os fabricantes tudo desesperado com a Rifle. Nossa Senhora. Mas vamos lá. 2 assuntos polêmicos agora para finalizar o nosso episódio. Esses 2 aqui, olha, polêmicos mesmo. Primeiro assunto polêmico. Fim da isenção dos $50 para compras online no exterior. Ó, a cachorrada da Ivanilda querendo participar da live. E pior que eu tô embaixo hoje, não tenho nem como fechar. Então, o que acontece? O governo ainda não está decidido certinho, ainda não bateram certinho o martelo, mas tudo indica que o governo vai fechar, como é que se diz? Vai mesmo limitar, acabar com a isenção de $50 para a compra de compras online, né? Até recentemente tinha isenção de $50 de compras enviadas para pessoa física e vão acabar com isso mesmo. Tudo indica que agora vão taxar tudo. Comprou $5, taxou 60%, junto do preço do produto mais o frete, né? Que é a taxação que também já sempre fizeram. É de $10, taxou. É de $100, taxou. Vão taxar tudo agora. Rondon, isso aí vai ser um baque para o pessoal que comprava principalmente sua luneta aí no AliExpress, comprava seus pequenos acessórios, coisas que aqui no Brasil muitas vezes nem estão disponíveis nas lojas online, né? Ô Charles, nós estamos vivendo um momento na história do Brasil muito estranho. Por quê? O ano passado, já na campanha presidencial, o atual presidente já tinha anunciado fazer muitas coisas que, infelizmente, seria ruim para os brasileiros.
E logo que ele entrou, ele começou realmente a tentar fazer essas coisas ruins. Mas teve uma empacada, porque não é só ele que governa, tem outras forças governamentais que também governam. E muito do que ele prometeu e tentou está hoje no limbo, está hoje numa situação indefinida. A falar das armas, né, de fogo, mas isso não é o assunto agora. Voltando para nós aqui, uma das coisas que ele disse é que ele realmente ia taxar compras do exterior, da China e tudo mais. E ele agora, nesse momento, está começando a tentar taxar. Mas está tendo alguns embates, inclusive até dentro do próprio governo dele está tendo divergências lá. E nesse exato momento que nós estamos vivendo, não está definido. Eles querem, mas não está definido. Então, o que acontece? Eu acredito que eles vão realmente chegar em um momento que vão taxar tudo, mas tudo mesmo, inclusive de pessoas físicas, que era a brecha que a lei permitia, né? Pessoas físicas enviar produtos de até $50 para outras pessoas físicas seria isento. Então, eu acredito que vai chegar nesse estágio. Só que no momento ainda não está definido. Eles querem, mas não está operacional. E essa forma de operacionalizar vai demorar um pouco também, porque esse governo aí ele é muito bagunçado. Eles querem fazer as coisas, mas não sabem operacionalizar. E quando tentam operacionalizar, fazem besteira, pegam caminhos errados. E vamos, sim, realmente passar um período aí muito difícil para adquirir lunetas de espotagem e outros apetrechos de tiro de pressão esportivo vindo lá de fora. E nós já tivemos essa discussão semana passada. O que acontece? O que nós decidimos semana passada? Que o melhor, pelo menos por enquanto, é comprar dentro da economia nacional, do comércio nacional. Se realmente não tiver aqui, que compre lá fora, mas tenha em mente que vai ser taxado, né? Então, infelizmente, essa é a situação, é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Leonardo, você acha que esse fim da isenção dos $50 vai mesmo passar ou vão voltar atrás? Olha, Charles, vai depender do ambiente político. A repercussão foi muito negativa, né? Mas esse governo ele tem uma sanha arrecadatória muito grande. Se você se lembrar bem, o PT sempre foi assim, Charles. O pessoal que se esquece da história. Quando o Fernando Henrique deixou o governo, tinha uma carga tributária no Brasil da ordem de 25% a 26%. E ao longo do governo Lula isso atingiu 30%, e Dilma, né, isso atingiu 36%. Ou seja, eles aumentaram de maneira expressiva a carga tributária. E não tem como. É um governo gastão que gasta mal e muito para sustentar todos os acordos políticos que ele precisa fazer para tornar as ideias dele minimamente aceitáveis aí dentro do Congresso e tudo mais. Gente, não existe taxação de empresa. A maior ilusão que existe é que existe taxação de empresa. Empresas nunca são taxadas. Quem é taxado ou é o consumidor ou é taxado o trabalhador. Ah, mas a empresa está pagando imposto. Tá, onde que você acha que ela está embutindo esse custo dela? Ou tirando do teu salário ou colocando no teu preço de venda. Porque do lucro dela, se o lucro dela cair abaixo do que é considerado viável para a empresa funcionar, o cara deixa de investir na empresa e fecha a empresa. Então é um ambiente político que só favorece quem é mais endinheirado. Só que a pressão popular consegue mudar isso, Charles. Tanto é que eles estavam com uma medida provisória pronta no dia 13 para fazer essa mudança e a pressão que rolou nas redes sociais conseguiu mudar. E eu acho que essa pressão que o brasileiro tem que começar a fazer agora. Por menos imposto. O brasileiro tem que parar de aceitar imposto. O brasileiro tem que entender que imposto cai sobre todo mundo. Ele não tem que lutar para reduzir o imposto, para aumentar o imposto daquela empresa que está pagando pouco. Não, ele tem que lutar para baixar o imposto de todo mundo. Ah, tem alguém que já está pagando pouco. Que bom! Agora nós vamos brigar para todo mundo Leonardo, pagar pouco. Calma. Calma, rapaz. É porque uma coisa, Calma. Charles, que afeta a vida de todo mundo, Charles. É isso que o pessoal não entende. Afeta a vida de todo mundo. Todo mundo tá vivendo pior. Calma, respira. É live sobre tiro de pressão. Vamos lá. Segundo assunto polêmico
esse para finalizar o episódio de hoje. E quem vai responder primeiro aqui vai ser a nossa amiguinha Ivanilda. Na live de sexta-feira passada, o nosso amigo Leonardo Schutter, que está aqui, também vai ter a palavra, ele fez uma afirmação um pouquinho polêmica, apesar de ter sido, não ter mentido, mas que muita gente não soube interpretar e já começou um chororô, um desespero grande. Ivanilda, você acha que toda PCP é uma bomba em potencial esperando para explodir, igual muita gente interpretou o que o Leonardo disse? Já tinha gente falando que ia guardar ela fora de casa, já estava com medo de mexer. Claro, não chega a ser como? Não é. Não é. Eu acho que assim, tudo você andar pode causar um acidente. Mesmo você encher no pneu do carro, pode acontecer alguma coisa, mas não. Isso aí eu creio que pode ficar todo mundo tranquilo. Foi algo que ele disse assim, não generalizou, né? Sim. Mas é aquela questão, a gente há um tempo atrás debateu sobre como a informação trocada, né? A pessoa colocou um ponto, a outra colocou uma vírgula, aí foi colocando mais uma frase, daqui a pouco as PCPs vão lá para cima o preço, porque a procura foi diminuindo. Não explode, não é assim que funciona. Uma PCP, como qualquer outro tipo de carabina, ela tem sim que ter uma manutenção, que é o que garante. Isso não é só para carabina, isso é para uma bicicleta, é para um carro, é para tudo. Então, mantém guardadinha. Nossa, que é na parede, fica aqui lindas, arrumadinhas, a manutenção, uma limpeza semanal externamente, e assim a gente vai fazendo. Não fiquem com esse medo todo, não é uma assombração. Talvez foi só um azar, foi um mau uso, foi um equívoco, mas não, gente. Não vamos levar por esse caso, não vamos criar polêmica. E o ideal é colocar um ponto final após esse chumbocast aqui nesse assunto e cuidando das carabinas com maior zelo, que a gente já faz e tem que continuar fazendo. Leonardo, explica aí pro pessoal. Não é que toda PCP vai explodir, né? Não. Na verdade, sendo bem cuidado, é que nem cilindro de mergulho. Existe a chance, Charles, a gente tem que sempre dizer que existe. Não dá para falar que não existe, porque existe, tá? Agora, qual é essa chance? Gente, é o que eu falei na própria live. É mais fácil você morrer atropelado saindo na rua hoje do que sua PCP explodir na tua cara. Né? Então, assim, é um tipo de problema muito raro. Que nem, você sabe, Charles, qual é o veículo de transporte mais seguro que existe? São os aviões. É o elevador. Eita. É o elevador. Quantas vezes você vê um elevador sofrendo acidente? Você entra sem nem pensar. Mas esses dias para trás teve um acidente com o elevador, você viu? Não lembro em que cidade, mas saiu até na mídia. Teve um acidente com o elevador. Pode acontecer? Pode, se a manutenção não estiver em dia, se você não estiver fazendo as coisas corretamente, se estiver enchendo acima da pressão, aumenta significativamente esse risco. E pode ser que um acaso do destino leve a ter um problema de fabricação, que pode ter um problema também. Tá? Mas, gente, isso é tão raro, mas tão raro, que não deveria ser objeto de preocupação. É o que eu falei. Existe uma chance maior de você soltar o cano da sua spring potente e ela bater na tua cara e quebrar teus dentes do que da tua PCP explodir. Porque eu já vi muita gente soltando cano de spring. Você não viu, Charles? Uhum. Quantas ocorrências de soltar cano de spring você já viu? Cara, eu recebo pelo menos uma por mês aqui com cano empenado. Uma por mês. Tipo, PCP que explodiu, eu vi uma até hoje dentro seguindo os protocolos. Sabe que a pessoa fez tudo certinha. É igual cilindro de mergulho, gente. Cilindro de mergulho é ainda mais perigoso. Então, você tem que tomar um certo cuidado? Tem. Principalmente de respeitar os protocolos de segurança desse tipo de equipamento. Agora, se você estiver fazendo tudo certinho, gente, a chance de você ter um problema é tão rara, mas tão rara,
que não deveria ser objeto de preocupação. Então, gente, tá aí o assunto esclarecido. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio do Chumbocast. Não deixe de divulgar, ajudar a divulgar o Chumbocast aí entre os seus amigos atiradores de pressão, no seu grupo de tiro de pressão no WhatsApp. Vamos aí divulgar as informações de qualidade. Se você estiver assistindo pelo YouTube, utilize o campo dos comentários, manda sua pergunta, manda o seu comentário aí sobre o Chumbocast. E a gente se vê na semana que vem. Ou melhor, a gente se ouve na semana que vem. Até mais. Um abraço, pessoal. Grande abraço, pessoal. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chumbocast. Não se esqueça de deixar seu comentário e nos ajudar a divulgar o programa. Até o próximo episódio.